é a parábola do administrador astuto. Todos encontraram? Lucas capítulo 16, 1 ao 13. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então chamou-lhe e perguntou: o que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Para cavar não tenho forças e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador disse: tome sua conta, sente-se e prescreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhe digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes o receberão nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em ou dedicará desesperar o outro, e vocês não poderão servir a Deus e ao dinheiro. Amen. There was once a man who went on the ocean voyage or an ocean journey. Então, uma vez teve um homem que ele foi numa viagem no oceano. And when he was going for that journey, he carried a large bag of gold with him. E quando ele estava indo nessa jornada, ele carregou uma bolsa com muito ouro. And when he was on that journey and he carried that large bag, that bag represented his entire wealth, whatever he has collected in his lifetime. E tudo que ele carregou nessa jornada, dentro dessa bolsa, era tudo que ele tinha durante toda a sua vida que ele conseguiu conquistar. He was enjoying his journey. E ele estava ali aproveitando a jornada. But a terrible storm came up. Mas de repente uma tempestade veio. And the captain of the ship said, we need to leave the ship. E o capitão do barco falou: temos que sair do barco. The man was worried on what to do. O homem agora estava preocupado: o que eu vou fazer? So he decided that he will tie that large gold bag of coins around his waist and jump into the water. Então ele decidiu que ele ia amarrar toda essa quantidade de ouro na sua cintura e pular na água. Question for us here. Pergunta pra gente hoje: as he was sinking, quando ele estava afundando, did he have the gold or did the gold have him? Ele tinha o ouro ou o ouro tinha ele? Over half of the parables that Jesus told had to deal with money and material possessions. E a metade da parte da parábola que Jesus falou tinha que lidar com dinheiro e coisas materiais. 1 in 6 verses in Matthew, Mark, Luke deal with either money or material possessions. Um em 6 versos nas parábolas fala sobre dinheiro e as nossas coisas materiais. All these reference makes it a second popular subject in the scripture. E todos esses subjectos eles fez como uma das coisas mais populares nas escrituras. Why is such a major focus? Por que tem tão focado nessa parte? I think God knew that the tremendous influence and the power money has over our lives. Então acho que Deus sabia da influência que o dinheiro tem, o poder que o dinheiro tem nas nossas vidas. We spend so much of our time making it. A gente gasta o nosso tempo tentando ter o dinheiro. That He needs to tell us how to use it wisely. Que Deus fala pra gente como usar de maneira
wise, com sabedoria. When we go online on different websites, when we see different stress-related problems and all that, financial indicator is one of the top indicators of all those worries. Então, quando a gente vai online e tenta encontrar as coisas que estão atrapalhando a vida das pessoas, a parte financeira é uma das maiores partes das procuras online também. And when those stresses, financial stress is mixed up with our personal problems, coming out of it becomes very difficult. Então, quando esses estresses financeiros ele acaba misturado ali com os problemas pessoais, sair de dentro disso acaba sendo mais difícil. How many of you have learned from experience that if you don't manage your money, it will manage you? Quantos de vocês já aprenderam com experiência, se você não administrar o teu dinheiro vai administrar você? Today, our focus is on this parable that teaches us God's investment strategy. Então, o nosso foco hoje é como Deus ele dá a estratégia de como focar na sua administração. Today you may be hearing a lot of business or accounting terminology. Então, provavelmente hoje você vai ver muito sobre business, administração e contabilidade, a terminologia disso. I'm an accountant, so I'm using accounting terminology. Então ele é um contador, então ele está usando as terminologias de contadores. All right. So as my brother has read this passage of this parable very beautifully, Como essa passagem foi lida agora no momento, this is one of the most misunderstood parable in the Bible. essa é uma das parábolas mais mal entendidas dentro da Bíblia. Many people, when they read this passage, wonder if Jesus is speaking of dishonesty here. Quando muitas pessoas leem essa palavra, muitas pessoas acham que Deus está falando de desonestidade aqui. But he is not doing that. Mas ele não está fazendo isso. Jesus is using this shrewd or clever manager as an example of God's investment strategy. Então Deus está usando a experiência do administrador astuto como a experiência de como Deus ele administra as nossas coisas. But to understand whom this parable is, we need to understand the audience whom Jesus was speaking this parable. E para entender essa parábola, a gente precisa entender quem era a audiência que Jesus estava falando durante essa parábola. And Luke chapter 16 verse 14 identifies the audience, and the audience is Pharisees. E Lucas capítulo 16, verso 14, Jesus identifica-se essa audiência e essa audiência era os fariseus. Pharisees loved their money. Os fariseus eles amavam o dinheiro deles. And that was the audience of Jesus' parable. E isso era a audiência que estava escutando a palavra de Jesus. And Jesus gave them a model who was a clever, a shrewd man. E Jesus deu a eles um modelo que era bem esperto, que era o administrador astuto. Luke chapter 16 verse 8 says, "The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of light." Então, Lucas capítulo 1, verso 8, ele falou: "O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois o filho deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz." What is Jesus saying here? Então, o que Jesus está falando aqui? Many unbelievers are wiser in how they manage their money than believers are. Muitas pessoas que não acreditam em Deus, eles mostram como você administrar o dinheiro de forma como nós que acreditamos em Deus não administramos. Jesus is not praising this man for being dishonest. Jesus ele não está louvando este homem por ele ser desonesto. But he does say there are some things we have to learn from him. Mas ele está falando que tem algumas coisas que a gente precisa aprender através dele. Let's unpack the parable. Então vamos abrir a parábola. Verse 1 and 2. O verso 1 e 2. Jesus told his disciples, "There was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer." Então Jesus falou aos seus discípulos, Jesus disse aos seus discípulos: "O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador."
The Bible teaches us that God is the owner of everything. Então a Bíblia nos ensina que Deus é o dono de todas as coisas. Nothing on this earth is truly ours. Nada nessa terra pertence a nós. We just use it for 60, 70, 80 or 90 years. Então a gente só usa somente por 60, 70, 80 ou 90 anos. And then we pass it on to somebody E aí else. depois a gente passa para alguma outra pessoa. In this parable, the man is shrewd, he's very clever. Então nessa parábola o homem ele é muito astuto, ele é muito inteligente. This shrewd manager is about to lose his job because of his dishonesty. Então esse gerente ele é bem astuto, né? Então ele está a ponto de perder o seu emprego devido à sua desonestidade. So he plans a clever scheme. Então ele acaba planejando algo bem, um esquema ali bem diferente. So the next few verses of this parable, he plans that scheme. Então durante os próximos versos dessa palavra ele acaba planejando esse esquema ali. So he calls his master's debtors. Então ele chama ali os devedores, né, do master dele, do senhor dele. Ask them, how much do you owe my master? E ele pergunta, quanto você deve ao meu senhor? And the first one says 100 gallons of oil, let's say. E aí o outro primeiro fala 100 galões de óleo. And he says, cut the bill in half and we'll call it even. Então ele fala assim, corta a conta no meio e a gente só vai falar 50. And he calls them the second one, how much do you owe my master? E aí ele pergunta, quanto você deve ao meu senhor? He says 100 measures of wheat. Então ele fala 100 medidas de trigo. Cut it to 80 and we'll call it Então, even. corta 8 e a gente tá tudo bem. At the conclusion of collecting the funds, the master gave his evaluation then. Então, na conclusão ali de pegar o dinheiro, o próprio master dele, o próprio senhor dele deu a conclusão do que aconteceu. The master commended the dishonest manager because he acted shrewdly. Então, o master dele, o senhor dele, elogiou o próprio administrador dele por ele ter sido astuto. He didn't commend him for his dishonesty, but he does say he was smart. Então ele elogiou ele pela desonestidade dele, mas ao mesmo tempo falou que ele era inteligente. So what did this shrewd manager did what was right? What did he do what was Então right? o que esse gerente astuto fez que estava correto? So the first thing was he looked ahead. Então a primeira coisa que ele fez, ele olhou à frente. Verse 3. Verso 3. The manager said to himself, what shall I do now? My master is taking away my job, and I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. O administrador disse a si mesmo, o meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. The manager saw the danger on the horizon. Então o gerente ele viu o perigo no horizonte. He saw the storm coming. Ele viu que a tempestade estava vindo. Many Christians, they don't look ahead. Muitos cristãos eles acabam não olhando à frente. If we simply look ahead, we can avoid most of our financial stresses. Então se a gente simplesmente olhar para frente, a gente pode evitar os nossos problemas financeiros. The second thing he did what was right was he planned ahead. A segunda coisa que ele fez que estava correto, ele se planejou antecipadamente. So, first one was he looked ahead. Então a primeira, ele olhou à frente. And then the second one is he planned ahead. E a segunda, ele se planejou à frente. Verse 4. Verso 4. He said, I know what I'll do so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses. Então já sei o que eu vou fazer para que quando eu perder o meu emprego aqui, as pessoas me receberão em suas casas. The man knew that if he had kind to these debtors, they would welcome him when he was out of job. Então o homem sabia que se ele fosse bom com esses devedores, eles iriam receber eles nas suas casas. He had a plan in his mind. Então ele teve um plano na sua mente. Many Christians are doing absolutely no financial planning in their life. E muitos cristãos, infelizmente, não estão fazendo nada de planejamento financeiro nas suas vidas. I love driving. Eu amo dirigir. And the way I drive, I need to replace my car tires after 2 to 3 years between that time. Então, do jeito que eu dirijo, eu tenho que trocar as rodas os pneus do meu carro entre 2 anos e 3 anos. So if one day I just wake up and I notice, oh man, the tires are gone, I need to change all 4 tires, 300-400
euro expense or 500 euro expense, stress Yeah. starts. Então, right away. se um dia eu acordar e eu tenho que me deparo com um carro e falo, oh, tenho que trocar as 4 rodas do carro, então estresse já vai vir imediatamente. So what if I plan ahead? E se eu me planejar com antecipação? I know that the way I drive, I need to replace the tires in next 2 to 3 years. What if every month I start putting 10 euros aside? Então, como eu sei que o jeito que eu dirijo, eu tenho que trocar a roda do carro entre 1 e 2 anos, então por que não pegar uma parte do dinheiro e começar a economizar para quando isso acontecer? And when the time comes, I have the resources to do it. E quando o tempo chegar, eu tenho dinheiro para fazer o que é necessário. The same principle applies in every regular occurring expenses in our lives. E o mesmo princípio se aplica em qualquer tipo de gastos nas nossas vidas. Every Christian should have a budget and a financial plan. Todo cristão deveria ter um budget e um plano financeiro. O budget, economia. Yeah. Economia. So they plan like, okay, this is what I'm going to have in a month, and that's how I'm going to spend it. That is budget. Exatamente. Então, é a economia, né? Então você planeja o que você vai gastar no período e você tem isso no final do ano. Yeah. Economia. So, first thing he did was he looked ahead. Então a primeira coisa que ele fez, ele olhou para frente. The second thing he did was that he planned ahead. A segunda coisa que ele fez, ele planejou com antecipação. And the third thing he did right was he acted quickly. E a terceira coisa que ele fez, que estava correto, ele agiu rapidamente. So he called each one of master's debtors and said, take your bill and sit down quickly. Então ele chamou cada uma das pessoas que devia ao senhor dele, pega a sua conta e senta aqui comigo rápido. The manager acted while he had time. Então o gerente, ele agiu enquanto ele tinha tempo. If you are on the edge financially, se você está ali na beira da quebra we financeira, need to act quickly. você precisa agir de maneira rápida. In this parable, Jesus teaches 3 very simple yet profound strategies of dealing with money. Então nessa parábola, Deus nos ensina 3 coisas simples, mas profundamente de como lidar com o dinheiro. Look ahead, olhe para frente, plan ahead, se planeje and do it quickly e faça de maneira rápida. when you have time. Quando você tem tempo. In the last half of this parable, Jesus makes some spiritual application. E na última parte dessa parábola, Jesus faz uma aplicação espiritual. So the first point here is Jesus reveals the greatest use of money. Então, o primeiro ponto aqui, Jesus revela o grande uso de como você usar o dinheiro. Verse 9 says, I will tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Por isso aqui que no verso 9 fala, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Yeah. So this verse is a little strange, isn't it? E é isso que eu acabei de falar para essa parte da parábola que eu não entendo. É bem estranho esse verso. Tipo, como assim? Use worldly wealth to gain friends, so that when you get into heaven, they will welcome you. What is Jesus talking here? Por isso eu lhes digo, Jesus falando, tá? Usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, esses os receberão nas moradas da terra. O que Jesus está querendo falar aqui? We know few things that he is not saying. A gente sabe algumas coisas que ele não está falando. He is not saying buy your way into heaven. Não compre o seu caminho para o céu. He is not saying pay for your salvation. Ele não fala compre pela sua salvação. He is not saying bribe God to get into heaven. Ele não fala simplesmente bribe. Like you pay somebody. You pay somebody. Bribe. Propina. Não dê propina para Deus para conseguir o céu. Isso, bribe, propina. Salvation is a free gift. Salvação é um presente free, gratuito. We just accept it. A gente só tem que aceitar. So what's the point then? Então, qual que é o ponto aqui? The greatest use of money is to invest it in getting people into heaven.
that is the highest and the best use of our money, resource. A forma de como usar o dinheiro é a forma como... Can you repeat that? The greatest use of money is to invest it in getting people into heaven. Ok. O grande meio de usar o dinheiro é investir esse dinheiro para alcançar as pessoas ao céu. That is the highest and the best use of it. Essa é a melhor maneira de como se usar o dinheiro. The best use of our money or our resource is to use this temporary resource for permanent good. A melhor forma de usarmos esse dinheiro é usar de forma permanente, temporária, de forma temporária, para a nossa vida permanente no céu. Sister Ellen G. White in Spirit of Prophecy, Volume 2, page 670 says, when the members of the church wish in their hearts that there would be no more calls for means or financial resources, they virtually say that they are content that the cause of God shall not progress. Então, Ellen White, ela fala que quando os membros da igreja desejam do coração dele que usará o dinheiro de maneira adequada, essa virtude e o contentamento na casa de Deus deve progredir, que é no Espírito de Profecia, verso 2, página 670. Matthew chapter 6 verse 20 to 21 says, Mateus capítulo chapter 6 verse 20 and 21. Capítulo 6, versos 21 e 21. Fala. It says, but store up for yourself treasures in heaven, where moths and rust do not destroy, where thieves do not break in and steal in. For where your treasure is, there your heart will be also. Então, Mateus capítulo 6, verso 20, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde as traças e ferrugens não destroem, e onde os ladrões não arrombem nem furtem, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. So use your resource or which you have to take people into heaven. Então, use o que você tem para levar as pessoas ao céu. The second spiritual application here is Jesus reveals his interest in my debit card or my personal finance. Então, a segunda revelação espiritual aqui, Deus, ele se revela da forma como a gente administra o nosso dinheiro. I check my online bank statement pretty much every second day just to see if I'm on track with my month. Ele verifica o statement do banco dele todo dia para ver se ele está dentro ali do planejado. But if I give you my bank statement, and if you look at my bank statement, I think you can figure it out where I'm spending my money. Mas se eu te dou o extrato do meu banco para você dar uma olhada no que eu estou fazendo, você pode entender ali mais ou menos onde eu estou gastando o meu dinheiro. Verse 10 of Luke chapter 16 says, no capítulo, verso 10 de Lucas 16, fala: whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Quem for fiel no pouco também é fiel no muito. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. E quem é desonesto com pouco também é desonesto com muito. So if you have not been trustworthy in handling your worldly wealth, who will trust you with true riches? Então, assim, se vocês não forem dignos de confiança de lidar com suas riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you a property of your own? Então, e se vocês não forem dignos de confiança em relação às dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? If I'm faithful with what I have, then God can trust me with more. Então, se eu sou fiel com o que eu tenho, Deus ele pode me dar mais. No matter what I say is important, but there are two things that really shows what are the most important things here. De repente, posso o que eu falar não seja importante, mas tem duas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês que é importante. My resources and my time. Os meus fundos e o meu tempo. How much I spend my time and money show where my true priorities are. Então, quanto tempo eu posso gastar o meu tempo e dinheiro mostrando o que são as minhas propriedades? For example, I say that spending quality time with my wife is the most important thing to me. Então, por exemplo, se eu falar gastando tempo de qualidade com a minha esposa é o melhor que eu tenho para But mim. I only squeeze let's say 15-20 minutes in a week for her. Is that really a true priority? Então, mas se eu só simplesmente espremer ali 15 a 20 minutos por semana, é realmente gastar tempo de qualidade? What we say is important,
but our actions are what really count. O que a gente fala é importante, mas as nossas ações é o que realmente conta. Likewise, how we spend our money says where our heart really is. Da mesma forma que a gente fala, onde a gente gasta o dinheiro, fala onde o nosso coração está. In fact, God even uses money to test us. Em fato mesmo, Deus ele usa dinheiro para nos testar. There is a direct relationship in the Bible between what I do with my money and the spiritual depth in my life. Tem uma relação direta na Bíblia do que eu faço com o dinheiro é também em relação ao que eu faço com o And this is dinheiro. clear passage after passage. E isso é claramente passagem depois de passagem. So the third thing here is Jesus asks for the first place in our life. E a terceira coisa aqui, Jesus ele pede o primeiro lugar na nossa As we vida. summarize this parable, E como a gente faz o sumário dessa parábola, verse 13 says, no verso 13 fala: no servant can serve two masters. nenhum senhor pode servir dois senhores, Either he will hate the one and love the other, pois ele odiará um e amará o outro, or he will be devoted to the one and despise the other. ou ele se dedicará a um e desprezará o outro. You cannot serve both God and money at the same Você time. não pode servir a Deus e dinheiro ao mesmo tempo. And this verse is not a vague verse, it's a very clear verse. E isso não é um verso vago, ele é bem claro. Jesus says really when it gets down to it, the choice is very simple and it comes down to two things, God or money. Então, quando Jesus fala, e ele vai comparando ali, vem somente as duas coisas, Deus e dinheiro. The last day church of lukewarm church of Laodicea will struggle on this very point. Então, The last day church, the lukewarm church of Laodicea. nos últimos dias da igreja morna de Laodiceia, eles irá sofrer com esse tipo de situação. Revelation 3 verse 17, it says, you say I am rich, I have acquired wealth, I do not need a thing. Então, em Apocalipse fala, eu sou rico, eu consegui dinheiro, eu não preciso de nada, mas não se dá conta do tipo de pobreza e cegueira que você está. But you do not realize that you are poor, blind and naked. Mas você não se realiza o quanto você está cego, né, e pobre ali. Isso tem em Apocalipse capítulo 3, verso 17. It is an overwhelming condition of our church people living in the last days to become enraptured by materialism. Então é uma condição assim muito ruim que a nossa igreja está vivendo nos últimos dias, está ali afogada no materialismo. As a last day church, it's very easy for us to be lost in the materialism or the material things of the world. E como a igreja dos últimos dias é muito fácil estar perdido nas questões materiais e no materialismo do mundo. And as a result, we become spiritually bankrupt. E como resultado nós vamos estar espiritualmente quebrados, que é bankrupt, Like we lose. falido. Yeah. Yeah. Revelation 3:19 says, so be earnest and repent. Então Revelation fala, seja honesto e se arrependa. How does we can say that God really has a first place in our lives? Então como que a gente pode falar que Deus tem o primeiro lugar nas nossas vidas? Deuteronomy chapter 14 verse 23 says the purpose of tithing is to teach you to always put God first in your life. Em Deuteronômio fala que o princípio dos dízimos é sempre mostrar em você colocar Deus em primeiro lugar. Tithing is God's way to help us keep our focus on track. Então o dizimar é a forma como Deus mostra que o nosso foco está no caminho As correto. we all know, tithing means 10 in Hebrew and it's 10%. E a gente sabe que dizimar em hebreus e significa 10%. The principle of tithing says I give the first 10% of everything I make back to God. O princípio de dizimar, eu dou os 10% em relação a tudo que volta para Deus. It's a constant reminder for me that God, you are number one in my life. É uma relembrança constantemente que Deus, você é o primeiro na minha vida. Whatever I have in this world is because of you, God. Tudo que eu tenho nesse mundo é por causa de ti, Deus.
Our finances are the top indicator of our spiritual commitments. A nossa vida financeira é um dos tópicos mais indicativos do nosso comprometimento com Deus. If tithing has not been part of your financial plan, Se dizimar não faz parte do seu plano financeiro, I'd like to challenge you to start it today. eu gostaria de desafiar você a começar isso hoje. And I know that we can hear a lot of exciting stories after that. E eu sei que a gente pode usar muitas histórias excitement, né, alegres sobre How isso. God has blessed us. Como Deus tem nos abençoado. This shrewd manager, sometimes God uses unusual characters to arrest our attention. Então, como o administrador, o gerenciador astuto, Deus acaba usando dessas formas para chamar a nossa atenção. We shouldn't be shown up by the world in how we manage our resources. A gente não tem que se mostrar para o mundo a forma como a gente administra os nossos fundos. In fact, the spiritual blessing of tithing should make us the head, not the tail. Então, em fato, né, a espiritualidade dos dízimos tem que fazer a gente a cabeça e não o rabo, né? A lot of people pay money nowadays in this world to know how to be successful in life, to attend seminars, to read books and all that, how to be successful in life. Muita gente acaba gastando dinheiro, pagando para outros meios de como se tornar, ter um sucesso na vida, como escrever um livro, como ter uma vida de sucesso gastando dinheiro. I think we're so fortunate that all we have to do is go back to our Bible and it gives us the answers. E a gente, nós somos tão abençoados que a única coisa que a gente precisa fazer é voltar para a Bíblia e seguir os ensinamentos que ela tem. Let's make a financial plan that invests in eternity. Então vamos fazer um plano financeiro que invista na eternidade. God bless you. Deus abençoe a todos. Amém. Quanto ao 307? Quanto ao